Haverá segunda chance de salvação após a morte? Bem, eu tenho certeza que todos aqui têm uma resposta correta sobre isso. Mas quero trazer, à luz da palavra do Senhor, algumas ponderações da palavra de Deus sobre esta questão. E diante de quaisquer outros textos, vários textos, que vão trazer a mesma resposta a esta pergunta, haverá salvação após a morte? Eu quero trazer à memória da igreja um relato de Pedro, um relato escrito, sobre este tema, que por algum motivo o Espírito Santo inspirou o coração de Pedro para que escrevesse e abordasse esta questão da salvação à igreja. E em 1 Pedro, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 18. A palavra diz assim: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está assentado à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Diga graças a Deus. Amém. Algumas informações Pedro traz aqui e cabe a nossa reflexão e meditação sobre isso. Primeiro, por quem Cristo morreu? Ou por que Cristo morreu? Não por quem, mas por quê? O versículo 18 diz: porque Cristo morreu pelos pecados. Essa é a primeira informação que traz uma outra advertência. Ele morreu uma única vez pelos pecados, significando que não haverá uma segunda morte de Cristo para salvar o homem. É uma única vez, singular, não haverá outra. Então, quando Jesus Cristo veio, ele veio com um propósito definido por Deus: morrer pelos nossos pecados e por nós. Pelos nossos pecados, no sentido de Deus poder lançar cada um dos pecados que nós e quaisquer outros servos do Senhor ao longo da história em Cristo viessem a receber o perdão quando os seus pecados fossem cravados na cruz pela morte de Cristo. Mas isso só aconteceu uma única vez. Não vai acontecer de novo. A segunda indagação minha é: para quem Cristo morreu? E o versículo 18 no final diz: para nos conduzir a Deus. Porque com a morte de Cristo abriu-se um caminho do homem até Deus. Lembra a igreja que anteriormente o homem não chegava até Deus, apenas o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. E uma vez por ano, ou periodicamente, o sumo sacerdote entrava naquele lugar, passava pelo véu. Hoje,
O homem recebe o acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Como está escrito, o véu foi rasgado. Então, nós não precisamos mais de um homem sacerdote para poder levar os nossos pecados até Deus como sacrifício de animais. Mas Jesus Cristo foi este Cordeiro de Deus, sacrificado uma única vez. E quando ele disse estava consumado, o texto também fala que, naquele momento, aos olhos de Deus, o véu que nos separava do Senhor, que separava o homem de Deus, foi rasgado. Claro, não é um pano visível, mas sim uma separação que Deus colocava para que nenhum homem indigno chegasse até ele. Pastor, mas nós ainda somos indignos. Sim, e sempre o seremos. Mas quando nós hoje chegamos até Deus, nós chegamos por intermédio de Jesus Cristo, que nos concedeu, como está escrito, um novo e um vivo caminho. Por isso, Jesus morreu para quê? Para nos conduzir até Deus. Nós conhecemos outros textos da palavra do Senhor, e também o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, ninguém pode ir até o Pai senão por mim, mas também ninguém pode vir até a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, existe um processo que leva o homem até Cristo e um outro processo que leva o homem de Cristo até Deus. E todo este processo é dirigido por Deus. Nenhum ser humano, nenhum homem chega até a presença de Jesus se Deus não levar este homem até Cristo. E quando Deus leva este homem até Cristo, este homem não se perde na sua vida cristã, porque se cumpre uma profecia do próprio Senhor, e todo aquele que o Pai me der, nenhum dos que o Pai me der se perderá. Os únicos que vão se perder, o Senhor disse, são os filhos da perdição. Aqueles que não foram chamados por Deus. Então, quando Deus pega um homem e o leva até Cristo, Deus está levando este homem até o caminho que leva até o próprio Deus. Ninguém pode chegar até Deus se não for pelo sacerdote, o sumo sacerdote, supremo e sumo sacerdote, Jesus Cristo. A igreja não leva o homem até Deus. O pastor não leva o homem até Deus. A igreja, congregação, recebe aqueles que o Senhor traz. O pastor, mediante o ensino da palavra, ensina para que haja fé no coração deste homem que já foi introduzido na presença de Jesus. Agora ele vai aprender que, pela porta, pelo novo e vivo caminho, que o Senhor diz, eu sou o caminho, é artigo, é definido, o caminho, define um único caminho. Eu sou a porta, a única porta que se abre e que permite que o homem entre na presença de Deus, como se o véu fosse aberto naquele momento e através do nome de Jesus, cada um de nós podemos chegar até Deus em nossas orações, em nome de Jesus. E o Senhor está ali pronto para ouvir, para responder, para se comprometer conosco por meio da palavra de nossa fé. Por isso que Jesus veio. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Mas o motivo pelo qual ele morreria pelos nossos pecados é para nos introduzir à presença de Deus. É o que o apóstolo Pedro escreveu. Está escrito aqui no versículo 17, no versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Perdão, é aqui, versículo 18. O justo pelos injustos, para conduzir-vos aonde? A Deus. Então, para nos conduzir a Deus. Olha como a expressão é usada. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que recebêssemos perdão e fôssemos conduzidos a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entende isso? Conduzir. Terceira indagação. O versículo 20 diz,
Eu quero ler primeiro o versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse versículo 19 do capítulo 3 de 1 Pedro, ele leva uma grande discussão de que espíritos o apóstolo Pedro estava aqui se referindo. Alguns acreditam que Pedro estava se referindo aos espíritos dos anjos caídos que Deus aprisionou no inferno. Outros acreditam que esses espíritos são tanto os anjos caídos quanto as almas de todos os homens que viveram e que não foram chamados por Deus e também estão aprisionados no inferno, dado ali pelo exemplo do Senhor Jesus quando falou sobre Lázaro e o rico, que o rico estava no inferno em chamas sendo atormentados. E há outros que acreditam que esse texto se refere apenas aos homens que morreram em desobediência a Deus. Então Jesus foi pregar para eles não com o objetivo de haver arrependimento nos seus corações, mas sim de testificar que todas as promessas, que todas as profecias feitas a respeito de Jesus Cristo se cumpriram. E Jesus, como alvo da profecia, venceu o pecado, venceu Satanás e venceu o último inimigo, que é a morte. Então ele foi e pregou no sentido de anunciar a todos aqueles que outrora foram rebeldes a Deus, desobedientes ao Senhor, que as profecias eram verdadeiras e elas se cumpriram. Claro que é nessa terceira que eu também acredito. Porque, olha como Pedro menciona. O versículo 19 eu vou repetir. No qual também foi, falando de Jesus, e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, então está falando destes espíritos, certo? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Eu quero falar algumas coisinhas aqui. Por que Pedro, na sua carta, em algum lugar onde ele estava escrevendo, ou citando, e alguém escrevendo para ele, de qualquer maneira, foi Pedro, o que o levou naquele momento? Por que o Espírito Santo o levou a se lembrar dos acontecimentos dos dias de Noé? É uma pergunta interessante isso. Ele estava falando sobre Cristo, de que Jesus morreu uma única vez pelos pecados para nos conduzir até Deus. De repente ele muda a sua fala para falar que Jesus, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E ele se lembra do tempo de Noé, que foi o momento aonde Deus extinguiu toda a vida que havia na terra, poupando apenas 8 pessoas, que é o destaque aqui de Pedro, e um casal de cada animal que entrou na arca. Depois disto, cada ser humano, homem, mulher, idoso, criança, bebês de colo, amamentando, animais, todos foram mortos. Todos, eu vou trocar, nenhum deles foi salvo por Deus. Então Pedro faz uma menção neste tempo, talvez porque a igreja estava na época sob o domínio do Império Romano e havia tão poucas pessoas dentro das congregações que, em comparado com a população que o Império Romano, inclusive a população dos judeus, mas o Evangelho não era só pregado mais apenas para os judeus, mas sim também para os gentios. Então talvez, acredita-se, que Pedro, ao ver tão pouca gente sendo salva ou vindo para Cristo, que ele fez uma comparação. Veio à sua mente, olha, no tempo de Noé,
Havia uma longanimidade de Deus, mas naquele tempo, no mundo todo, apenas 8 pessoas foram salvas. Talvez ele estivesse querendo mostrar na carta que a salvação ela não caminha em acordo com um número grande de pessoas, mas sim com o número daqueles que são chamados por Deus e correspondem ao chamado do Evangelho. Pode ser 1, pode ser 8, pode ser 80, 800, 8 mil, 80 mil, 8 milhões, pode ser milhares de pessoas. Não se sabe o motivo exato pelo qual Pedro mencionou isso, mas há algumas verdades aqui que vale a pena a nossa meditação. E uma delas diz respeito às águas do dilúvio não foram enviadas para matar os pecadores. Esta é uma revelação aqui contida nesse texto. Porque nós passamos a vida inteira dizendo: todo mundo foi morto por Deus nas águas do dilúvio. Não é isso que nós anunciamos e aprendemos a vida toda? Mas não é isso que fala aqui. O dilúvio não foi enviado para matar. O dilúvio foi enviado para salvar. Salvar. O texto diz, versículo 20 de 1 Pedro, capítulo 3, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade, a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé. Agora, olha só a revelação. Enquanto se preparava a arca, da qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Como? Através da água. Então a água de dilúvio não foi enviada para matar. Ela foi enviada para salvar. Por isso Deus, através de Pedro, faz a figuração, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva. Não as águas em si, mas a confissão de fé em Jesus Cristo, dos chamados de Deus, por meio das águas de batismo. Então as águas do dilúvio não foram enviadas por Deus para matar homens. Foi enviada para salvar 8 pessoas e purificar a terra de todo o pecado que estava nela. Claro, Deus, por sua vontade, também decidiu matar todo o restante dos seus animais que ele criou. É propriedade dele. Alguém pode falar assim: mas Deus não deveria matar os animais porque eles não pecaram. Bom, eles são propriedade de quem? De Deus. Deus poupou um casal quando não deveria ter poupado nada e ninguém. Porque Deus poderia fazer a criação novamente com o poder em um único dia, em um único momento. E os animais novamente seriam criados. Mas Deus estabeleceu um propósito dentro da sua soberania. Eu vou poupar um casal de animais, mas o restante, por causa do pecado, eu vou matar todos. Mas as águas que vou enviar não é para punir o pecador. As águas que eu vou enviar é para salvar os meus justos. E assim, as águas de batismo é a figuração das águas do dilúvio, pela qual o homem que Deus chama e que Jesus morreu pelos seus pecados e o introduziu à presença de Deus, ele é salvo por sua fé em toda a obra redentora de Cristo. Mas lembro o que diz o versículo 18. Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Uma única vez. O que significa isso? Não haverá segunda chance. Não haverá um outro sacrifício para aqueles que são chamados para aqueles que ouvem a pregação do Evangelho e são desobedientes a esse chamado. Porque o chamado ele é único e eficaz para todos aqueles que Deus de antemão escolheu antes da fundação do mundo. Esse chamado não falha. Ele é único. Se alguém falha no sentido de não atender ao chamado, mas se enquadra no que Pedro diz, nos quais, em outro tempo, foram desobedientes
quando a longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé. Eles não foram desobedientes simplesmente porque não quiseram crer. É porque não havia mais nenhum justo em meio àquela geração. Todos os justos de Deus, 8 pessoas, foram salvas pelas águas. Os outros não foram porque não podiam corresponder. Então, o que sentenciou eles a não serem salvos? A incapacidade de obedecerem a Deus quando a sua longanimidade estava ali, aguardando o chamado dos seus justos. Da mesma forma de hoje. Não é uma multidão que corresponde e atende ao chamado de Deus na pregação do Evangelho. Uma multidão entra para dentro das igrejas, mas poucos dentro delas correspondem a esse chamado. Não é porque não querem, é porque não podem, porque eles são desobedientes ao Filho, quando a longanimidade de Deus está aguardando. Aguardando quem? Os seus eleitos chegarem. Então Deus, lembre o que é longanimidade. A capacidade que Deus tem de suportar nossos pecados sem nos punir. É longanimidade. Por isso que o texto diz que nós temos que considerar a longanimidade de Deus. Mas a longanimidade do Senhor não é para aqueles que Ele não chamou, mas sim para aqueles que Ele tem chamado no mundo todo e que estão atendendo ao Evangelho e se tornam justos. E essas pessoas trabalham para construir suas vidas perante o Senhor, em santidade, em obediência, como se estivessem construindo uma arca para si. Simbolicamente, é como se essa arca fosse a igreja, mas dentro desta arca chamada igreja, essas pessoas nutrem uma vida de compromisso com Deus, atendendo e correspondendo a tudo aquilo que o Espírito Santo espera delas. Mas aos demais, mesmo ouvindo, mesmo vendo outros construindo a arca, ou seja, no meu simbólico exemplo, outros construindo as suas vidas, alicerçados na palavra, com temor, com santidade, eles veem e não dão a devida importância, até que venha a salvação de Deus. A salvação de Deus não é para trazer morte para quem fica, é para trazer vida para quem vai. É para trazer vida eterna para quem creu. É para isto. As águas do dilúvio não foi Deus matando o homem, foi Deus salvando. Salvai-vos desta geração pervertida e corrupta. Deus não precisava enviar água de dilúvio se o mundo que Ele criou naquele tempo, naquele momento aos olhos dele, fosse um mundo tão imundo de pecado, que Ele precisou lavar, salvando. Só que Deus sabia que tudo aquilo iria acontecer de novo, e de uma forma pior. Então, para Deus não trazer água de dilúvio, que iria matar o homem, porque naquele momento foi para salvar. Se Ele trouxesse um segundo momento, não era mais para salvar, é para matar. Ele disse, eu não destruirei mais o mundo com águas de dilúvio. Embora, se Deus não tivesse falado essas palavras, e se Ele não velasse sobre ela para cumprir, Deus já teria exterminado gerações, muitas e muitas vezes, com as mesmas águas de dilúvio. E nem falo de salvar justos, mas de punir pecadores. Mas no tempo de Noé, o texto diz que Noé foi salvo, ele e mais 7 com eles, por meio das águas. Então as águas que Deus enviou são águas de salvação. Assim como também a palavra do Senhor, o Evangelho, são palavras de salvação. Mas para aqueles que não correspondem, que não creem, essas palavras são morte. Essas palavras são dilúvio. Não no sentido de salvar, mas no sentido de matar. Se Moisés queria água de dilúvio, se ele estivesse aqui hoje, eu acreditaria que ele falaria, eu queria, porque naquele tempo eu queria ser salvo e fui. Se fosse hoje, ele diria, não, eu quero água de dilúvio, porque eu quero ser salvo através das águas. O Evangelho está aqui
para poder chamar os eleitos do Senhor para dentro desta arca chamada corpo de Cristo, chamada sua igreja. Mas nem todos vão corresponder a esse chamado, por quê? Porque assim, é a analogia que Pedro usou. Olha, assim como no tempo de Noé, a longanimidade do Senhor aguardava, eles foram desobedientes, está dizendo, assim também no tempo de hoje. Está havendo uma longanimidade do Senhor, mas parece que as pessoas estão agindo como o povo agiu no tempo de Noé, desobedientes à voz do Senhor, enquanto havia longanimidade. Hoje, ainda há longanimidade do Senhor no mundo, até o tempo em que o Senhor vai retirar esta longanimidade. Mas a questão aqui é a pergunta: haverá uma segunda chance para quem for salvo? Se houver uma segunda chance, haverá uma segunda chance para as pessoas serem salvas? Para haver segunda chance, Deus tem que dar segunda chance para todos. Desde Abel. Embora Abel foi salvo. Eu estou falando no sentido do primeiro ser humano que morreu. Então Deus teria que dar uma segunda chance para todos. E não haverá segunda chance. O chamado de Deus é único. O chamado de Deus para dentro da arca foi único. Não houve uma segunda chance. Ó Noé, eles estão vendo aí que a água está vindo. Eu vou recuar um pouquinho, vai lá e prega de novo. Que eu vou matar todo mundo. Na verdade, eu vou te salvar, mas na minha salvação eu vou matar. Deus não fez isso. Deus não disse, olha Noé, está vendo aí? Olha as águas aí. Não existe mais nenhum ser humano nessa terra e nenhuma forma de vida, a não ser a que está aí dentro da sua arca. Mas eu vou fazer o seguinte, Noé. Agora que eles viram que o que você pregou é sério, eu lhes darei uma segunda chance. Eu vou retroceder as águas, vou lhes dar novamente a vida, vá lá pregar. Porque agora eles vão atender ao seu chamado. Isso iria acontecer? Não. Por que não iria acontecer? Porque não eram eleitos de Deus. A condição deles, voltando à vida, não iria mudar. Por isso que não há segunda chance. Mas todos quantos em vida estão ouvindo a palavra do Senhor, e Deus está abrindo seus corações para crerem, eles estão recebendo a única chance que precisam para entrar no descanso do Senhor. Que é a chance de ouvir o Evangelho e crer em Jesus Cristo, e por sua graça, serem recebidos na presença de Deus. Só precisa de uma única chance, e não de duas. Agora, não haverá segunda chance. A primeira e única é atender ao chamado irresistível de Deus. Irresistível de Deus. Os que são desobedientes, como no tempo de Noé, as águas não salvarão. Assim, qualquer pessoa que passa pelas águas de batismo, mas no seu coração não creu em Jesus Cristo como seu Senhor, não foi regenerado pelo Espírito Santo, as águas do batismo não representam nada. A água do batismo só tem representação espiritual para quem é chamado por Deus. Aquele batismo é eficaz, é verdadeiro, não é simbólico. Ali não é matado o pecado do corpo. O apóstolo Pedro diz assim, versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne. Ouça isso, o batismo nas águas não remove a imundícia de nossa carne, porque a nossa carne continua sendo o que ela sempre foi. Um elemento, o único elemento que o pecado tem como seu é a nossa carne. É em nossa carne que habita toda a imundícia. Então passar pelas águas do batismo não é limpeza do pecado da carne, mas sim a indagação de uma nova consciência para com Deus. É o que está escrito. É uma nova consciência que aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa tem quando se batiza, de que agora, de fato e de verdade,
pertence a Deus e foi salvo, não pelas águas, mas por sua fé em Jesus Cristo, testificado no batismo das águas. Entendeu o processo? Testificado no batismo das águas. Por isso que não existe essa conversa que até pastores reformados defendem que quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê vai ser condenado. Dizendo o quê? Que a ênfase é no crer. Já preguei sobre isso, já ensinei sobre isso, e eles estão completamente equivocados quando suprimem a necessidade do batismo das águas. Completamente equivocados. Sem nenhuma base bíblica para testificar, como eu já falei aqui outras vezes, que o ladrão da direita, ele foi salvo e ele não era batizado. Porque eu ouvi 2 pastores respeitadíssimos no Brasil, a título de pastores reformados, um presbiteriano e um batista, os 2 segmentos de uma igreja reformada que há, ou pelo menos 2 principais. Eu ouvi os 2 em um debate concordando com isso. E usando o exemplo do ladrão da cruz. A igreja sabe que eu já contestei isso aqui. Como que eles afirmam que o ladrão da direita não era um cristão batizado nas águas e convertido? Por que afirmação eles falam isso? Eles não têm base bíblica para poder dizer que aquele ladrão da cruz foi um exemplo para poder dizer que ele creu em Jesus Cristo e foi salvo sem ser batizado. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia dá indícios de que ele era ou poderia ser um cristão batizado. Que indício? Não estava no meu planejamento, mas vou mencionar. Que indícios dá? Quando lá na cruz ele defende Jesus dizendo: este justo nada fez. Aí eu pergunto, como que ele sabia que Jesus nada fez, se eles já estavam presos primeiro que Jesus, e Jesus nem na cela ficou? Conversar com Cristo não conversou. Então aquele ladrão da direita, o texto nos dá o entendimento que é uma pessoa que já conhecia Jesus e que supostamente, ao defendê-lo, ele disse: nós estamos aqui por nossos erros, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Então ele clama a Jesus: lembra de mim, Senhor. Chama de Senhor quando estiver no teu reino. Olha como se refere a Cristo. Uma pessoa que não conhece Jesus, que não se batizou nas águas, jamais se referia a Cristo de Senhor e jamais defenderia ele sem saber da sua história. Então o texto não fala que aquele ladrão da direita era batizado, mas dá indícios de que poderia ser um cristão que cometeu um delito, e dentro deste delito cometido havia uma lei que o sentenciava à morte. Como eu já disse aqui em outros exemplos, nós somos cristãos, mas se houver uma lei no Brasil que diz que se nós cometemos aquele crime, a sentença é a morte, nós, por um descuido, podemos cometer aquele delito. Igual certa vez eu vi um filme, vou usar como exemplo, não lembro mais o nome desse filme, em que o ator principal foi condenado à prisão perpétua. Por quê? Porque ele matou um homem. Ora, aí foi contar a história dele. O homem veio violentar sua esposa, ele simplesmente, em defesa da esposa, empurrou o homem. O bandido. O bandido tropeçou, caiu, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Mas ele foi culpado, porque ele empurrou. Então a lei o julgou culpado do crime e ele foi condenado à prisão perpétua. Aí eu pergunto, poderia ter sido eu ou você, homens, ou você, mulher, defendendo um filho, a empurrar um bandido, ele bater a cabeça no chão, ele morrer porque você o empurrou, mas a lei diz que se você matar, você também vai preso. Você iria preso, sim ou não? Iria. Justamente? Sim, justamente, porque você matou. Não propositalmente, mas por meio das suas mãos, você produziu a morte de alguém. A lei vai te julgar condenado. Mas você é um cristão, temente a Deus, batizado, cheio do Espírito Santo, nascido de novo. Agora pega o ladrão da direita e coloca ele nesse cenário. Ele pode ter sido um cristão dentro dessa primícia. Cometeu um erro, um pecado, mas no pecado, o erro que ele cometeu, a lei romana o condenava à morte na cruz. Quando ele viu Jesus à sua direita, à sua esquerda, que estava à direita, ele reconheceu o seu Senhor, e claro, que ele pediu perdão ao dizer: lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Ora,
Como que ele conhecia sobre o paraíso? Não, o Senhor que disse, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Como que ele sabia do reino? Você estava preso. Então era alguém que foi evangelizado, creu em Jesus em algum momento, é os indícios. Indícios. E Jesus o salvou. Mas eu não posso chegar e falar, o ladrão da direita foi salvo sem ser batizado. Ele apenas creu. Com base em quê? Em qual texto? Porque com base na história em volta deste ladrão, de suas falas, eu posso quase afirmar que era um cristão. Só não posso bater o martelo, só Deus sabe. Por que estou dizendo tudo isso? As águas do batismo é o símbolo da fé em Jesus Cristo, de um homem que foi chamado por Deus e de que ele foi salvo. Não pelas águas, mas por sua fé em Jesus. Mas o processo do batismo das águas é extremamente necessário para a indagação de uma nova consciência. É isso que produz o batismo. Então, foi isso que Deus fez no dia de Noé. Então, quando Pedro veio falar sobre a salvação, ele disse, olha, Jesus, o Senhor morreu uma única vez. Não há mais oportunidades de salvação para quem em vida não atendeu ao chamado de Deus. Não há. Por isso, todos aqueles que têm ouvido a pregação do Evangelho devem tomar muito cuidado. Primeiro, cuidado aqueles que são rebeldes ao ensino. Toma cuidado para não ser inserido no contexto que Pedro usou. Eles foram desobedientes a Deus. Cuidado com a rebeldia ao ensino da palavra. Toma cuidado. Cuidado, essa parte é um pouco longa que eu escrevi. Cuidado com aqueles que estão em uma igreja, aqueles que estão em uma igreja onde os pastores são carismáticos, somente se envolvem, na maioria das vezes, com festas da igreja, festividade, eventos para atrair pessoas, não corrigem, não repreendem, não levam o povo a lutar contra o pecado. Cuidado, todos aqueles que estão dentro de igrejas como esta, aonde os seus líderes não têm compromisso em doutrinar, não têm compromisso em fazer com que a igreja, em exortar a igreja a uma luta ferrenha contra o pecado. Porque lutando já é difícil, sem lutar é morte na certa. Cuidado, cuidado com pastores muito amigo, muito divertido. Cuidado, cuidado com igrejas onde o pastor faz tudo para encher. Mas ouça, no tempo de Noé, o mundo estava cheio de pessoas, mas somente 8 que se mantiveram fiéis a Deus foram salvos. Cuidado, porque não é pelo número de adeptos a uma crença cristã ou uma crença religiosa que significa que está havendo salvação naquele lugar. Cuidado, cuidado. A oportunidade é apenas uma. Cuidado com aqueles que somente falam o que as pessoas querem ouvir. Só querem ouvir sobre vitória, sobre bênção familiar, sobre bênção no trabalho, sobre cura, sobre prosperidade. Sua vida vai mudar. Cuidado com pastores que, é como eu ouvi hoje um pastor Igor, da igreja Esperança em Belo Horizonte. Nós estivemos lá no culto hoje pela manhã com eles na igreja reformada. O pastor Igor passou a seguir a igreja apacentada no Instagram e eu fui lá conhecê-lo. E ele falou algo interessante, não interessante, ele comentou algo que nós conhecemos. Ele está falando sobre os atributos de um pastor, as qualificações de um pastor e de cada um que tem um serviço no reino de Deus. Muito interessante a ministração dele. Ele fala sobre os coaches que hoje há nas igrejas, que o pastor prega domingo para motivar a pessoa a enfrentar a sua semana de trabalho cheia de vitória. Isso não é pastor. Pastor não é chamado para esse tipo de mensagem. Pastor é chamado para apacentar, pastorear, corrigir, doutrinar a igreja. O pastor é chamado para isso. Então, cuidado. Aqueles que estão dentro de uma igreja onde não há um pastoreio eficaz à luz da palavra. Porque
Não haverá segunda chance. Se negligenciaram o ensino de Cristo e colocaram os seus olhos apenas no agrado que aqueles líderes estão fazendo para encher suas igrejas. Cuidado. Não haverá segunda chance. Após a morte, está escrito, vem o juízo de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus, minha última leitura, capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9. O autor de Hebreus fala algo extremamente importante nos versículos 27 e 28. Está escrito assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos, de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado. Para quem? Aos que o aguardam para a salvação. Então, pela segunda vez, a palavra de Deus nos afirma que não haverá segunda chance. Que Jesus Cristo morreu uma única vez. Uma única vez. Uma única vez. Você vai passar por esta vida ouvindo a pregação do Evangelho. Se você passar por esta vida ouvindo a pregação do Evangelho e não correspondendo pela fé a ele, a única chance que você tinha de ser salvo, você não a terá mais. Porque Jesus não vai morrer uma segunda vez, nem por mim nem por você, se negligenciarmos a sua palavra e tão grande salvação. Não há segunda chance de salvação. É apenas esta. Para todos foi igual. Todos os que morreram em Cristo, todos os que o aguardavam para a salvação, todos tiveram a mesma oportunidade que eu tenho, que você tem, e que muitos ainda têm, e outros que porventura ainda terão. Mas é uma única oportunidade. Então você tem uma única oportunidade de confessar Jesus como seu Senhor, se batizar nas águas como confissão verdadeira de fé, de obedecer ao Evangelho, de ser grato a Deus, de limpar o seu coração de todo o ensino que não condiz, que não contempla nas Sagradas Escrituras e aceitar somente as Escrituras, sola Escritura, somente as Escrituras. Mas uma vez as Escrituras sendo expostas a você e o seu coração ainda permanece duro, cuidado, porque você pode estar no caminho como o daqueles que não foram salvos pelas águas no tempo de Noé. E como daqueles que estão sendo salvos, como que através das águas, mas pela confissão de fé a Jesus Cristo. Cuidado, porque a última e única oportunidade que você tem para mostrar para você que você é um eleito de Deus, cuidado, para você morrer na sua incredulidade. Porque a ordem é, você só morre uma única vez. Não vai haver reencarnação para uma segunda oportunidade, como os espíritos acreditam. Como Chico Xavier expandiu e outros mais, Allan Kardec e tantos outros. Não há segunda chance. É apenas uma única vida. Ou você agarra ela pela fé e Deus te dê a graça de você corresponder ao Evangelho, ou não tem mais o que possa ser feito. Porque a salvação de Cristo, ela é completa, ela é eficaz, é uma única vez, é para sempre, e ela produz vida a todos aqueles que são chamados por Deus. Aos que não são, ouvirão. E assim como nos dias de Noé, vão ver a longanimidade do Senhor, e quando vier as águas vão salvar os que creram. E automaticamente, os que ficaram de fora morrem. A mesma coisa é com o Evangelho. O Evangelho salva os que creem. Aos que ficarem de fora da pregação do Evangelho, da confissão de fé,
do Evangelho morrem no sentido de serem condenados por Deus. Serão como aqueles espíritos em prisão, aos quais Pedro aqui fez lembrança quando tratou este assunto. Jesus pregou a eles. Você imagina, se fosse hoje, se o Senhor fizesse isso uma segunda vez, tantos e tantos e tantos homens e mulheres que um dia ouviram, entraram dentro de uma igreja séria, ouviram a pregação do Evangelho verdadeira, e morreram, e foram lançados imediatamente, arrastados por demônios para o inferno, e lá estão. Imagina o Senhor Jesus chegando lá, pregando, e eles vendo a glória do Senhor. Eles vão se lembrar, assim como o rico se lembrou das pregações dos profetas. Ele disse para Moisés, para Abraão: pai Abraão, manda Lázaro ir lá, porque se Lázaro for lá, eles vão vê-lo vivo, eles vão acreditar. Lembra das palavras de Abraão, faladas por Jesus? Eles têm os profetas, que eles os ouçam. Assim também, hoje, as pessoas têm os servos de Deus espalhados por este mundo, famosos ou anônimos, pregando o Evangelho, ensinando as boas novas, anunciando o caminho além do véu, que é Jesus Cristo. Não há uma obra de milagre que possa ser feita para convencê-los da palavra. Só existe a pregação da palavra. Só existem os pregadores do Evangelho, verdadeiro Evangelho. Vou falar como Paulo, não que seja outro, mas alguns querem perverter o caminho de Cristo. É o mesmo Evangelho, é a mesma Bíblia, porém, muitos estão pervertendo o caminho do Senhor no coração de milhares. Mas todos eles, até mesmo aqueles que estão dentro de uma igreja com alto valor enganativo de pregação e de ensino, eles já ouviram a verdade fora da sua igreja. Porque a verdade de Deus hoje está sendo espalhada. Porém, talvez como Eli, deu mais honra aos seus filhos do que a Deus. E assim acredito que há muitos que dão mais honra à sua igreja, ao pastor, aos irmãos ali, do que a Deus. Está vendo que está tudo errado. Está vendo que a palavra está toda errada. Está vendo que não está havendo pastoreio. Não está havendo absolutamente nada. Eu não estou falando de perfeição. Porque não existe igreja perfeita. Igreja visível, física, não. Não existe pregador que não tenha pecado, que não carregue culpa no seu coração. Não existe. Então não procure isso, porque você não vai encontrar. Deus colocou, foi nós aqui, igual a você. Como diz a palavra do Senhor, Elias, homem sujeito aos mesmos erros, fraquezas, temores. Assim Deus apresentou os seus servos. Esta é a condição. Esta é a condição. Não procure perfeição, mas procure a doutrina, procure a verdade. Pois é crendo na verdade, não na qualidade do seu pastor. Claro, nós pastores temos que ser exemplos, porque a Bíblia fala que temos que ser exemplos. Mas exemplo naquilo que a igreja tem que copiar, não em nossas falhas, erros e pecados. Ah, o pastor fez isso. Fiz. O que você fez? Pode atirar a primeira pedra? Não pode. Não há um justo que não pegue. Então não procure igreja perfeita, mas procure uma igreja bíblica e permaneça nela. E não saia de lá. Se você identifica isso aqui, você não sai. Mesmo que você veja em mim tanta coisa errada, ou até mesmo pecados que você não cometeria, mas se eu estiver pregando a palavra e o Senhor não me rejeitou, você não sai. Com meus erros ou meus acertos, a palavra não tem a ver comigo. A palavra tem a ver com Cristo. Entende isso? A palavra tem a ver com Cristo. E é ela que importa. No mais, nós oramos uns pelos outros
temos misericórdia uns dos outros. Mas a palavra, ela é inquestionável. Inquestionável. Então toma cuidado, porque não vai haver uma segunda chance. Se Deus te chamou, você abraça logo. Você não fica pagando para ver, não. Não quer essa bobagem. Ah, mas se eu for eleito antes de eu morrer, Deus me chama. Se você está na igreja e está ouvindo e seu coração não se abre, eu acho bom você repensar isso aí. E ainda que for verdade, há muito sofrimento para quem rejeita de imediato o chamado de Deus. Pode até ser que venha, mas vai querer sofrer para depois vir. É melhor pedir a Deus graça e o seu coração se abrir para Cristo, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, igreja. Meus irmãos, vamos orar.